Caros telespectadores, caros internautas que acompanham a SIX TV todos os dias, e mais uma vez estamos aqui com a Economia Lupa para trazer algumas impressões sobre a economia do nosso país, sobre aqueles aspectos, aqueles indicadores que preocupam e que têm um impacto na vida dos nossos cidadãos, na vida do nosso país. E hoje não vai ser diferente, embora o dia seja diferente. Hoje é quinta-feira. Esperamos que tenham passado uma semana muito positiva, uma semana santa, positiva, e que continuem neste fim de semana também de uma forma santa, à medida do possível. E desta vez não será diferente. Nós vamos falar sobre a dívida pública que está alta, não é? Que está alta e está em alta, porque nós devemos saber quais são os riscos, quais são as reformas, quais são os caminhos para Moçambique em meio a uma situação de instabilidade e de volatilidade socioeconómica, não é? Social, em todos os aspectos, política também. Nós sabemos que os últimos meses, a partir do último trimestre do ano passado, 2024, nós temos passado por tensões pós-eleitorais. Mas não é só isso. Os últimos 10 anos foram, segundo alguns estudos, os piores anos, em que 80% da população empobreceu. Então, nós estamos a vir de desafios, estamos em meio a desafios, e o novo governo herda uma situação não muito favorável em termos económicos, e não só, vários outros problemas infraestruturais, políticos, e não só, divisões entre ideias, entre partidos, entre grupos políticos, entre grupos sociais, entre discrepâncias nas desigualdades sociais, entre outros problemas, sem contar os problemas internacionais, não é, que também afetam, como a recente questão tarifária que ainda está em debate a partir dos Estados Unidos, que vai afetar com certeza Moçambique, por ser um país que pouco produz e importa bastante. E há várias questões, e também a questão da evasão de muitos empresários, muitas empresas, muitos empreendedores, principalmente durante os últimos meses. A carência, podemos assim dizer, de divisas aqui no país, a crise que não é muito falada, ou seja, não é aceita, ainda não foi assumida sobre os combustíveis, mas nós podemos ver muitas bombas de combustível, principalmente aqui no centro da cidade, ou na cidade de Maputo, na província de Maputo em geral. Várias bombas de combustível apresentam enchentes, porque outras não têm provisão da gasolina em particular, do combustível em geral, mas da gasolina em particular. E como pude listar, sem contar ainda com os aspectos, a recuperação, os aspectos climáticos, não é? Os desastres naturais, e o que agudiza o desemprego, a pobreza e outros aspectos que não são muito bons. Então estamos em meio a um cenário em que o novo governo assume que já vem com todas estas questões macroeconómicas, internacionais, climáticas. Então é uma batata quente, podemos assim dizer, para o governo que assumiu. E agora nós tivemos a notícia que a dívida pública de Moçambique atingiu 1 trilhão, um número que não sei contar os zeros, 1 trilhão em 2024. Claramente só um aumento de 8%, mas a proporção, não é, o volume do valor deste dinheiro é absurdamente enorme. Esta dívida, não é, este crescimento foi proporcionado, ou talvez propiciado, pela dívida interna, que aumentou 30%. Veja só, tivemos nos últimos anos 30%. Já dissemos que nos últimos anos nós tivemos um aumento da pobreza, ou seja, 80% das pessoas dos moçambicanos ficaram ainda mais pobres do que já eram. Eu podia ficar aqui o dia todo a listar o problema com a tabela salarial única, e entre outros. Então, a dívida interna aumentou
30%, que nós sabemos muito bem que não é uma boa dívida, não é? Que as melhores dívidas seriam talvez as dívidas com as instituições internacionais que foram organizadas ou estabelecidas para este fim, mas nós temos aqui uma dívida que vamos tentar perceber com o nosso convidado também, a questão da sustentabilidade da mesma. Este cenário levanta naturalmente preocupações, não é? Acende aqui uma luz vermelha, um alerta quanto à sustentabilidade fiscal do nosso país, não é? Do nosso belo Moçambique, e se esta dívida terá ou não impactos negativos no orçamento do Estado, nos investimentos sociais, nos investimentos infraestruturais, bem como no setor privado, que acabei de dizer que, por exemplo, nos últimos 4, 5 meses, evadiu-se de Moçambique por causa da instabilidade político-social ou política, a instabilidade política, sem contar ainda com a questão do norte, o terrorismo, etc, etc. É uma lista tão vasta que nos deixa até tristes. Por isso que nós vimos a necessidade de debatermos um pouco sobre as causas, não é? As causas profundas, não é? As consequências e também soluções viáveis para este beco sem saída, este caminho sem saída, que nós vamos tentar perceber aqui se há uma possibilidade, se é assustador, se é caso de nos alarmarmos. Então, ao longo do nosso programa, hoje nós vamos falar de 5 tópicos, não é? Em torno desta questão da dívida, que é o panorama atual da dívida, que são as implicações económicas e fiscais deste aumento, deste recrudescimento da dívida pública e também os fatores estruturais, fatores conjunturais da mesma, os riscos da dívida interna, que nós já dissemos que cresceu 30%, que é um número bastante elevado. Vamos tentar perceber aqui com o nosso convidado também as implicações disto e também se há possibilidade, não é? No nosso quinto ponto é uma análise sobre as possibilidades de reversão do cenário, reversão do quadro atual, que, como nós já referimos, é alarmante. E para nos debruçarmos neste tópico e falarmos de uma forma mais técnica, mais concreta, mais profunda, nós trazemos aqui mais uma vez o nosso convidado, que nos tem sido sempre, até nos recebido de braços abertos e ao nosso convite, acolhido aos nossos convites para juntos esclarecermos e levarmos a informação mais clara, mais didática para o nosso telespectador. Temos aqui o nosso convidado Camilo Flora. Camilo Flora, como está? Pode cumprimentar os nossos internautas e também podemos já começar a falar sobre esta questão. O primeiro ponto, que é o panorama atual desta dívida. Boa noite, Camilo Flora. Boa noite. Quero agradecer à Six TV, em particular ao programa Economia Lupa, pelo privilégio de cá estar mais uma vez e dizer que estou pronto para mergulhar neste barco de debates econômicos relacionados à dívida pública que ou seja, que o país acabou descobrindo, que é equivalente a 1 trilhão de meticais. Então, muito obrigado. Bom, como dizia, a primeira questão aqui é mesmo sobre o panorama da dívida. Então, quais são os principais, não é, motores de crescimento desta dívida? Podia uma forma de contextualizar esta dívida? Bom, nós sabemos muito bem que no ano de 2024, Moçambique, na verdade, passou por uma fase, digamos que turbulenta, né? Porque o país teve situações, ou seja, passou por situações de manifestações pós-eleitorais, né? No ano 2024. E também no ano 2024, a dívida que Moçambique acabou contraindo foi que... São as reformas? Não, eu
divisões entre ideias, entre partidos, entre grupos políticos, entre grupos sociais, entre discrepâncias nas desigualdades sociais, entre outros problemas. Para certos projetos e será obrigado a contrair mais dívida para poder financiar esses projetos. Então, nós estamos numa fase, digamos que, não saudável como uma economia, né? E também, digamos que um dos principais instrumentos que o governo tem recorrido para suprir essa dívida ou despesas que tem sofrido foi a emissão de bilhetes de tesouros. Bom, por que digo emissão de bilhetes de tesouro? É porque, segundo o Banco de Moçambique, né, no relatório anual do Banco de Moçambique, diz que até setembro de 2023 a dívida interna, na verdade, era estimada em 277 bilhões de meticais. Então, era uma dívida já superíssimo elevado em 2023, porque até 2024 aumentou, ou seja, somou 360. Estamos a dizer que o país, ao invés de estar a diminuir a sua dívida, ele está a aumentar. E nós estamos numa situação em que o país, agora, 2025, aumentou a sua dívida pública para 1 trilhão, tendo em conta que de 2023 para 2024 a nossa dívida aumentou para 360. Está perceber? Então, estamos a dizer que essa situação, né, pode sim agravar mais os problemas do país, né, porque olhando para este cenário, para estes problemas, é claro que o país, ao invés de estar a pagar as suas dívidas, ou seja, o país até pode estar a pagar a sua dívida, mas está a pagar não de uma forma crescente, mas sim decrescente. Estamos a dizer que quanto mais paga a dívida também, mais ela aumenta. Está a perceber? Então, é como se não estivéssemos a fazer nada. É como se estivéssemos diante da lei de rendimentos decrescentes, ou seja, lei de rendimentos decrescente. Estamos a dizer que quanto é lei de produção decrescente. Estamos a dizer que quanto mais nós produzimos, ou seja, quanto mais aumentamos o número, a produção ela decresce. Não se difere do que está a acontecer com a nossa dívida, né? O país ele está a pagar a sua dívida, mas em contrapartida a dívida aumenta. Então, estamos a dizer que este cenário em que nós estamos a nos encontrar, ou seja, o cenário que o país se encontra, não é saudável, porque ao longo do tempo isso pode vir a prejudicar a nossa economia, né? E também num dos jornais acabei também acompanhando que o ministro da planificação acabou dizendo que nos próximos tempos o valor, ou seja, os preços dos produtos vão aumentar para 4,5%. Então, estamos a dizer que esse aumento, na verdade, pode sim roer, né, as famílias, ou seja, as pessoas com baixa renda, porque nós sabemos muito bem que em Moçambique 70% da população, ou seja, 70% das pessoas pobres, elas... Não, estamos a dizer que no país as pessoas pobres usam 70% da sua renda só para a comida. Então, já é um problema muito sério. Estamos a dizer que se eles já usam 70% da sua renda para alimento, ou seja, para comida, nos próximos tempos, assim como disse o ministro de Planificação, como é que será? Porque os preços dos produtos, eles vão fazer o quê? Vão aumentar. Né? E também acredito que esse aumento, na verdade, dos preços, na verdade, estará ligado, né, com essa dívida. Acredito que será uma das formas que o governo, ou seja, será uma das estratégias que o governo estará a usar para poder arrecadar dinheiro, para poder pagar a dívida que tem. Então, é algo que deve ser muito observado, não ignorado, porque até o último trimestre de 2024, o nosso PIB foi 4,3,
né? Estamos a dizer que contraiu-se por conta da instabilidade política que foi contraído no último trimestre do ano passado com as manifestações. É claro que naquele período vários empresários, várias empresas, né, foram lesadas por conta das manifestações, a parte do envasamento das lojas. Então, estamos a dizer que naquele período aquilo acabou lesando o nosso PIB. É por isso que até em dezembro do ano passado os preços estavam super altíssimos, né? Porque havia escassez de produtos. Isso devido às manifestações que ocorreram, né, ao longo do ano, os protestos e tudo mais. Então, o país... Sim. E quais são os principais riscos económicos, né, associados a este elevado nível de endividamento, e em que medida essa situação compromete a sustentabilidade fiscal do nosso país? Nós sabemos, nós temos que a nossa dívida atual é de 1 trilhão, trilhão de metical. Ou seja, esse é o total da nossa dívida pública. Então, uma vez que nós estamos diante desta dívida tão elevada, que por sua vez já coloca em risco a nossa própria economia, e também temos em conta que a nossa dívida interna é de 360. Vê só, senhor Xangolo. Aqui nós temos uma dívida interna de 360 bilhões de meticais e, em contrapartida, temos uma dívida total de 1 trilhão de meticais. É claro que esse é um risco elevadíssimo, né? Porque primeiro isso vai sufocar o quê? O próprio orçamento. Isso vai sufocar o próprio orçamento público. Primeiro ponto, né? Porque essa dívida ela é muito alta, ou seja, é muito elevada, que, por sua vez, os que ganham menos é que serão mais prejudicados, né? Esse é um dos riscos. Também temos a situação de crown out. Crown out é um fenômeno, na verdade, que ocorre quando as despesas públicas, ou seja, os gastos do governo aumentam. Quando os gastos aumentam, o que é que vai acontecer? O governo vai recorrer ao quê? A empréstimo dos bancos comerciais. Então, quando recorre ao empréstimo dos bancos, o que é que vai acontecer com as pequenas empresas, com as pequenas e médias empresas? Elas vão fazer o quê? Elas vão diminuir, ou seja, vão reduzir os seus investimentos. Estamos a dizer que quando essas médias e pequenas empresas reduzem o seu investimento, as famílias ficarão desempregadas. Então, quando as famílias elas ficam desempregadas, estamos a dizer que estamos a passar, ou seja, vamos entrar num outro risco em que a taxa de desempregabilidade vai aumentar, está a perceber? Então, são fenômenos, ou seja, são fatores associados que, por sua vez, eles têm um impacto muito importante. Só que têm impacto muito importante porque eles, quando eles são prejudicados, acabam lesando as famílias. Bom, essas médias e pequenas empresas, elas geram empregos de até 20%. Agora, se elas não contraem empréstimo dos bancos, porque o governo estará a fazer empréstimo do mesmo valor, que por sua vez vai reduzir os investimentos dessas pequenas e médias empresas, isso vai acabar afetando as famílias, que temos que essas famílias médias elas gastam 70% dos seus ganhos só com alimento. Então, é um fator, na verdade, que é muito crucial, é essencial que se olhe nisso, porque os bancos, é claro que quando ocorre esse tipo de fenômeno, eles preferem dar empréstimo ao governo, porque sabem que o governo sempre paga, por mais que, independentemente do tempo que o governo for a levar, ele sempre paga. Agora, os bancos sentem-se mais confortáveis em vender títulos
ao Estado. Então, quando o Estado, ou seja, quando o Estado contrai este empréstimo com as empresas, ou seja, com os bancos, as empresas e os empresários vão ficar totalmente prejudicados. Agora, nós como povo, nós como a população, neste caso, vamos ficar o quê? Também ficamos prejudicados, porque isso vai reduzir o quê? A empregabilidade, vai aumentar a empregabilidade, vai aumentar o quê? A taxa de desemprego. Então, esses são riscos que, na verdade, não podemos também deixar de fora. Agora, outro risco também, por conta deste endividamento, é por conta dos empréstimos, ou seja, do empréstimo externo. Nós sabemos que com este endividamento, Moçambique já é ilimitado a fazer empréstimos onde? Fora. Então, ele obrigatoriamente deverá fazer empréstimos internos, né? O que para as médias e pequenas empresas não é saudável, né? E no ano 2023, Moçambique exportou 30, não exportou 30, exportou 8 bilhões de dólares para o exterior. Mas, bom, esses 8 bilhões de dólares, na verdade, temos. Agora, essa venda de gás, nós sabemos que os preços do gás natural, na verdade, eles são internacionais, na verdade, são preços que são controlados no mercado internacional. Agora, nós também somos vulneráveis, okay, a choques externos, porque se o preço do produto, ou seja, se o preço do gás for a reduz por conta desses problemas que ocorrem, por exemplo, de guerra contra a Rússia e a Ucrânia, esses problemas que Donald Trump e a China estão a impor hoje em dia, essas sanções de tarifas, é claro que aquilo pode vir a prejudicar, sim, vai prejudicar os preços no mercado internacional, o que fará com que o país também sinta-se prejudicado. E nós estamos diante de uma situação em que o país precisa de dinheiro para quê? Para arrecadar, ou seja, para fechar os seus custos. Está a perceber? Então, esses são riscos que, na verdade, serão super prejudicados. Agora, nós também temos riscos sociais, né? Riscos sociais, estamos a falar do problema da população. Quando digo riscos sociais, temos a população que são 62% que vive na baixa, né? Na linha da pobreza. Então, essa população, na verdade, é claro que essas pessoas elas serão prejudicadas, porque elas vivem abaixo da linha da pobreza, segundo o Banco Mundial, né? Então, essa população, né? Ou seja, essa percentagem da população, porque é a maioria, na verdade, já vive abaixo da linha da pobreza, elas também vão sentir o peso deste endividamento que acabou sendo descoberto, né? Atualmente de 1 trilhão de meticais. Então, e também temos a inflação. Nós sabemos que a inflação, ela também vai acabar erodindo as famílias por conta dos preços, uma vez que teremos escassez, né? Os produtos, na verdade, nós teremos escassez dos produtos devido também ao endividamento, uma vez que nós dependemos mais do que vem de fora do que aquilo que nós produzimos, os preços vão aumentando. Então, são vários riscos que, por sua vez, vão acabar culminando com a nossa economia. Bom, nós vamos já num corte do seu fio de pensamento, caro Camilo, nós vamos já a um brevíssimo intervalo, voltamos já e vamos falar um pouco sobre a sustentabilidade fiscal, não é? Vamos falar também sobre o que o governo está a fazer ou pode fazer para mitigar este cenário que, como foi bem visto aqui, é aterrador, é assustador, é alarmante, não é? Em todas as suas vertentes, e os impactos serão ou já estão a ser, de certa forma, sentidos. E também o que é mais alarmante é o crescimento, porque se estamos a falar de
por volta de 200 bilhões em 2023, depois 300, volta quase 400 em 2024 e em 2025 somos aqui anunciados que a dívida pode chegar a 1 trilhão. São 3 anos e uma evolução de certa forma suspeita ou de certa forma alarmante e assustadora. Vamos a um brevíssimo intervalo, voltamos já para terminar e falar sobre a sustentabilidade, sobre as medidas e também sobre a questão da transparência na gestão responsável dos bens públicos. Até já, não saia daí. Chegou a hora de renovar a sua casa com as melhores ofertas do Africa Mall. Temos geladeiras, fogão 4, 6 e 8 bocas com acendimento automático, máquina de lavar, TVs plasmas de boa qualidade e tem muito mais. Facilitamos sua compra. Corre para a Africa Mall e aproveita! Africa Mall, preço baixo e qualidade todo dia. Oferecemos internet dedicada e partilhada de alta qualidade via rádio e fibra ótica para empresas, universidades e residencial. Temos soluções inovadoras e de qualidade para o seu negócio, como internet dedicada com 100% da banda contratada, design, instalação e manutenção de redes de computador, desenvolvimento de softwares e soluções tecnológicas para transformação digital, outsourcing e treinamento em IT. EASIS, a solução da internet para quem quer velocidade no seu negócio. Hello família, brevemente o programa Noites com o Padrinho. Então as suas noites serão mais as mesmas, teremos entretenimento, diversão. Aqui é igual pi. Aqui é igual pi. Pi, aqui é igual. Muita, mas muita coisa boa e tal. Dizer que teremos aquela rubrica Vai Dar Namoro. Aquele coração que está partido e quer encontrar a sua alma gêmea. Eis a solução. Teremos também testes de fidelidade. Aqueles infiéis que não gostam de estar mesmo na fidelidade. Então nós vamos resolver isso com um teste de fidelidade. Esse gajo, esse é fiel. Também temos as rubricas, os challenges. Então aí vamos ter muita diversão, muita coisa boa. E melhor é ficar ligado e conectado porque o programa promete muito e muito mais. Muito obrigado por ter ficado aí bem sentadinho no sofá à espera da nossa volta aqui para a segunda e última parte do nosso programa Economia Lupa. Um programa de hoje estamos a falar sobre a sustentabilidade, os riscos, não é, da dívida pública que foi anunciada há pouco de quase 1 trilhão de meticais. Então, falamos dos riscos, mas agora nós queremos falar sobre as reformas, sobre os caminhos, não é? Sobre as medidas que podem ser adotadas, embora o nosso convidado tenha aqui deixado bem claro que o montante envolvido é dificilmente solucionável, porque o país
para pagar a dívida vai ter que se endividar ainda mais, então a tendência provavelmente será a de se endividar e do aumento desta dívida, e isto causará uma explosão em termos da inflação, uma redução do poder de compra e do PIB, não é? E na primeira parte não vimos uma luz no fundo do túnel. Vamos ver esta parte ao falar ainda. Eu cortei o convidado, ele estava para falar sobre as medidas em relação à fiscalidade, não é? Em relação à sustentabilidade fiscal do país, e logo depois nós vamos falar sobre o que o governo pode fazer. Caro Camilo, em que medida esta situação compromete a sustentabilidade fiscal do nosso país? Bom, nós sabemos, olhando para essa situação atual, né, da nossa dívida, o país, né, que tem uma dívida praticamente que cresceu 30% no ano 2024, isso diz que, ou seja, a dívida interna e a dívida externa estão aproximadamente nos 90%, né? O que, na verdade, é muito acima daquilo que foi recomendado pelo FMI, né, para os países de baixa renda, que são 70%. Agora, olhando para essa situação do país, é claro que as medidas que devem ser tomadas devem buscar estabilizar, ou seja, devem buscar equilibrar, né, a situação, independentemente da elevada dívida que o país contraiu, né? Porque se formos olhar para termos numerários, né, estamos a dizer que em 2023 o país, ou seja, o rácio da dívida foi de 93,2%, né? Este rácio da dívida, na verdade, fez-se sentir, né, sob o efeito do nosso PIB, que, embora tenham agido os esforços para tentar reduzir essa carga, né, segundo o FMI, o governo, na verdade, mesmo com essas tentativas, estamos a dizer que o governo, ele sofre mais, né? Então, olhando para essa situação, não há sustentabilidade, porque, ora vejamos, temos, se nós conseguimos produzir os semeticais, estamos a dizer que dos semeticais que nós produzimos, 90% são usados para quê? São usados para os credores. Então, nós ficamos com quanto? Nós ficamos com 10. Então, sustentabilidade, na verdade, precisa crescer, mas de uma forma bem devagar, né? Bem devagar, para que a economia, ou seja, para que o nosso PIB apenas seja de 3,5, né? Segundo as projeções que foram feitas pelo Banco Mundial, enquanto a dívida interna disparou. Agora, também, por outro lado, é essencial que o governo busque medidas adequadas para poder mitigar esta situação, porque, como eu disse no início, estamos a entrar numa fase, digamos que, super delicada, né? Porque ao invés de estarmos a equilibrar a nossa economia, estamos de fato a desequilibrar. Estamos a dizer que, se essa situação continuar assim nos próximos anos, talvez o país pode vir a se encontrar numa situação como a de Zimbábue, né? Porque é claro que a dívida vai acabar elevando a nossa inflação. Então, quando ela elevar a inflação, é claro que o dinheiro ou a moeda que nós vamos usar, ou seja, a nossa moeda estará depreciada, e por conta dessa depreciação, nós vamos precisar de muito dinheiro para fazer uma coisa que talvez no ano 2024 nós faríamos apenas com uma nota. Então, é essencial que o governo busque, ou seja, crie medidas para estabilizar, para equilibrar esta situação.
E embora Moçambique tenha enfrentado vários riscos, né, digamos que são riscos externos, né, porque a capacidade de exportar de Moçambique é de 60%, né, então é uma percentagem, digamos, muito elevada, né, para aquilo que é a realidade do nosso país. E no ano de 2023, né, nós conseguimos arrecadar apenas 30% das exportações. Então, como se diz? Estamos a dizer que essas receitas que nós conseguimos arrecadar no ano de 2023 são baixas porque foram baixas em relação àquelas que nós, na verdade, já estávamos acostumados a arrecadar. Mas por que caíram para 30%? Isso é devido às flutuações do mercado internacional, ou seja, dos preços globais, né? Então, acabamos tendo esta queda na exportação. E também, o nosso país também pode enfrentar digamos que, dificuldades, né? Você pode vir a enfrentar dificuldades em honrar os compromissos externos. Isso que pode fazer com que isso, por sua vez, pode pressionar o nosso orçamento interno. Porque, por conta dessa volatilidade que nós temos, então, é essencial que a sustentabilidade fiscal, né? Ou seja, as políticas, sim, a sustentabilidade fiscal também esteja equilibrada para que não se sinta ameaçada. Porque os protestos, por exemplo, do ano passado, 2024, mostraram que a população, de fato, ela está frustrada. Está frustrada com a falta do progresso econômico. Então, essa falta do progresso econômico fez com que a população manifestasse, demonstrasse o quê? Demonstrasse a sua ira, a sua insatisfação com o que está a acontecer no país. São várias coisas que estão acontecendo no país. E também o governo precisa impor medidas duras como o aumento dos impostos e cortar os gastos sociais. Bom, como podemos ver, mesmo as próprias medidas que aqui recomendam vão acarretar consigo efeitos na vida dos nossos cidadãos, nossos concidadãos, nas nossas vidas, que se traduzirão em diminuição do poder de compra, em falta de recursos, em desemprego, porque aumento de impostos, diminuição de investimentos sociais, etc. E afetará com certeza a qualidade de vida dos nossos concidadãos, a qualidade de vida das nossas famílias, dos nossos agregados familiares. E isso provavelmente não vai terminar tão já. Sim, Camilo, a sua opinião sobre isto, porque nós, insistindo ainda na questão sobre as medidas que o governo pode adotar a curto, médio prazo para conter este avanço, o que pensa? Pensa que isto é possível realmente a longo prazo? Há exemplos, falou aqui do Zimbábue, que é um exemplo negativo, podemos chegar a um cenário tão devastador. Ainda sobre a questão sobre as medidas que se pode adotar, o que acha sobre a possibilidade delas terem um resultado positivo, um efeito positivo? E o que pensa sobre a questão do prazo? Será agora, neste quinquênio, sair deste cenário aterrador? Bom, olhando para essa situação, o governo, na verdade, pode recorrer, por acaso, a priorizar, né, a estabilizar as finanças públicas como uma forma, né, de o governo implementar, ou seja, consolidar a fiscal seletiva, né,
estamos a dizer que o governo ele precisa olhar, né, para o curto prazo, primeiro, antes de médio e longo prazo, porque primeiro o governo precisa ver se essas medidas que pode tomar, né, a curto prazo, qual é o efeito? Vão surtir efeitos para serem tomados também para longo prazo. Então, é essencial que o governo corte certos gastos que não são essenciais para a nossa economia. Ou seja, existem despesas desnecessárias. Por exemplo, nós podemos olhar, né, neste novo governo, na entrada do atual presidente da República de Moçambique, o corte de certos cargos no governo, por exemplo, cargos de vice-ministro, cargos de secretários. Então, estamos a dizer que esses cortes, né, foram essenciais, na verdade, para reduzir a carga, né, a carga das despesas do país. Porque, na verdade, se nós formos olhar, vamos perceber que certos gastos eram desnecessários. Né? Eram desnecessários por quê? Eram desnecessários porque